Olá, sejam muito bem-vindos ao Joycast, o podcast da Igreja Joy aqui em Hamilton. Eu sou o Vinícius e vou mediar hoje uma conversa sobre a nossa série de pregações a respeito da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos chamando essa série de Rumo à Maturidade. E hoje nós vamos tratar um tema bem importante e muito atual. O fla-flu dentro das igrejas, os conflitos que surgem. Então, para essa conversa de hoje, nós vamos conversar aqui com o Israel. Pode se apresentar e, por favor, escolha logo de cara um time. Aipim, mandioca ou macaxeira? Aipim, né? Aipim? Mas Ok. mandioca também vai. Macaxeira já não. Bom, meu nome é Israel, sou aqui um dos presbíteros da Joy. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Juliano, São Paulino, embora seja Fla-Flu, né? Tem que falar o meu time do coração, né, Vai Vini? lá, vai Que é lá. São Paulo Futebol Clube, o time mais campeão do Brasil, né? De longe, de longe. De longe, Então, lá no de passado. longe. Porque nos eu sou últimos corintiano, anos sou não tem corintiano. nada. Rapaz, não sabia desse detalhe, não. Vamos rever a ordenação do Israel aí? Mas você não respondeu, Juliano. Aipim, mandioca ou macaxeira? Macaxeira. 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 Macaxeira, Meu Deus tá. do céu. Bom, já que o pessoal trouxe o tema de futebol, eu não sei se a câmera consegue dar o close aqui na minha camisa, mas é o gol do Flamengo na Libertadores. Então, um grande abraço aos meus amigos palmeirenses. Hilton, um especial para você, um grande abraço, viu, meu amigo? Cadê o juiz jogando pra dentro do gol lá? Bom, então hoje, nos conflitos da igreja, só para contextualizar um pouco, Paulo escreve a essa igreja que era muito amada, mas também tinha alguns problemas muito sérios ali. E no terceiro capítulo, Paulo fala um pouco, no fim do primeiro capítulo e no terceiro, ele fala um pouco a respeito dos conflitos que estavam acontecendo lá. Então, muitos irmãos da igreja estavam tomando partidos, escolhendo times. Uns falavam, olha, eu sou de Paulo, né? Paulo foi quem plantou a igreja, era o apóstolo dos gentios. Então, muita gente se vangloriava por ser do partido de Paulo. Depois que Paulo saiu dali, Apolo foi o responsável por dar continuidade ao trabalho de Paulo. E ele era oriundo de Alexandria. Então, ele já tinha ali uma base mais intelectual, filosófica, só para a gente lembrar que Alexandria era uma cidade ali na Grécia com uma vasta biblioteca, que foi muito famosa, e outros membros daquela igreja falavam, olha, essa história de Paulo e de Apolo não dá muito certo, não. Eu tenho minha raiz judaica, então o negócio é seguir Pedro, né, que certamente tinha uma abordagem mais conservadora, mais ligada às práticas ali. E Corinto era um local que era muito, muito globalizado para aquela época. Era uma cidade portuária, então vinha gente de vários lugares ali, e foi uma estratégia muito forte de Paulo ficar 1 ano e meio ali naquela cidade, porque sendo um local portuário, muita gente chegava e saía. Então pregar o evangelho para aquela cidade também ajudava a levar o evangelho para todos os lugares do mundo. Então, a igreja tinha esses partidos, além dos 3, tinha um outro grupo que os historiadores falavam que era ainda mais complicado, que é, eu não sou nem de Paulo, nem de Apolo, nem de Pedro, eu sou de Jesus. Ou seja, eu não ligo para nenhuma autoridade humana, meu negócio é direto com Jesus e eu não respeito nenhum desses líderes que estiveram até aqui. Essa questão globalizada é muito parecido com o que a gente tem aqui na Igreja Joy. Nós somos uma igreja de brasileiros aqui em Hamilton, aqui no Canadá, e nós temos imigrantes vindos de vários lugares do Brasil, várias denominações do Brasil, e estamos todos aqui congregando debaixo do mesmo teto. Então, eu queria começar com uma pergunta para cada um de vocês sobre o que você acha que são os maiores benefícios dessa diversidade. Vamos começar com Israel, já que ele é do meu time do Aipim. Tá bom. Eu acho que diversidade traz riqueza de experiências, né? Cada pessoa tem uma jornada diferente.
cada pessoa pensa diferente, cada pessoa tem uma trajetória diferente. Eu acho que isso é muito útil para o coletivo, para a igreja em si. Como o próprio exemplo que você falou, aqui na Joy a gente tem pessoas que vêm não só de todas as regiões do Brasil, mas de background de várias denominações diferentes. Uhum. Todo mundo junto aqui, e pela graça de Deus a gente tem uma unidade maravilhosa, né? E eu acho que isso é o reflexo do que vai ser o céu, né? Uhum. Porque no céu, quando Jesus voltar, vão ter pessoas que vieram de todas as etnias, de todas as raças, de todas as línguas, todas adorando um só Senhor, Uhum. né? Isso traz muitos benefícios. E também eu diria que, por ter mais pessoas, mais diversidade, a gente tem mais diversidade de dons também, mais pessoas capacitadas para trabalhar na obra, para edificar a igreja crescer, não só crescer com uma viseira assim, com uma Sim. só dimensão, mas conseguindo ter uma visão mais ampla do que é o reino de Deus, né? Amém, né? Eu acho que assim, a Joy me proporcionou uma experiência mais profunda do que significa fazer parte de uma igreja una. O nosso credo fala igreja católica, né? Como uma igreja universal, Sim, assim, como uma igreja diversa. Porque o protestantismo está muito marcado pelos cismas, pelas divisões. Então, é a igreja presbiteriana, é a igreja presbiteriana do Brasil, é a igreja presbiteriana renovada, é a igreja presbiteriana conservadora, é a igreja presbiteriana pentecostal, é a igreja batista regular, é a igreja. Então, nós somos os protestantes conhecidos como esse povo que sempre está criando novas igrejas ou novas denominações por conta de discordâncias que às vezes não são nem tão grandes. Uhum. sim, Você pega aí algumas denominações, por exemplo, Igreja Presbiteriana do Brasil, Igreja Presbiteriana Independente, as diferenças são mínimas, quase que inexistentes, né? No seu corpo doutrinário, na sua organização, mas se dividiram. Então a gente tem muito essa coisa, a igreja no Brasil ela é muito mais segmentada. Sim. Muito mais segmentada. Aqui não. Na Joy, nós somos uma igreja reformada, mas nós temos de tudo aqui. Hoje a Joy, eu acho que praticamente é a única igreja de língua portuguesa de Hamilton, aqui da região. Então, isso nos proporciona uma experiência muito bacana, muito boa, sim. enriquecedora, de nós vivermos com pessoas de backgrounds religiosos, teológicos, diferentes, mas ao mesmo tempo a gente conseguir estar no mesmo grupo. Nós temos um pastor aqui que tem origem batista, o outro assembleiano, o outro presbiteriano, e nós convivemos muito bem uns com os outros. Pois é, para mim, particularmente, o que conviver com essas pessoas de diferentes denominações, ela foi muito rica para me mostrar que nós temos muito mais em comum, muito mais o que nos une do que esses pontos que nos diferenciam de uma Exato. denominação para outra. Isso me trouxe um amadurecimento Sim, muito, muito forte. E não é que a gente vá abandonar as discussões e ficar um troço meio etéreo um cristianismo raso. Você consegue aprofundar os temas mesmo com essas pessoas de diferentes denominações. Muitas vezes a gente pode explicar, olha, determinada denominação entende desse jeito, a outra denominação entende do Uhum. outro, e está tudo certo. Não Uhum. precisa ter uma guerra sim. entre as denominações porque um determinado ponto Porque às vezes a gente mais foca importante que em outro. pontos que são periféricos, né, Sim, para a fé. Seja Apocalipse, seja Uhum. algumas quantidade de água para o batismo. é, assuntos periféricos e sendo que no essencial, 99% a gente concorda em tudo, Sim. mas a gente cria confusão e cria problema por pequenos detalhes, né? E isso acaba gerando divisão dentro da igreja, né? Tá, então vamos explorar um pouco dessas diferenças. A gente já viu aqui o que é bom de ter essa diversidade. E agora, quais são os conflitos ou quais são os desafios, na verdade, que a gente tem dentro da Joy em função dessa diversidade? Não que isso chegue ao ponto de virar conflito, mas quais são essas tensões que podem ter aqui, que, por exemplo, a gente não teria numa igreja no Brasil que é mais segmentada? Eu acho que, como a gente já mencionou, a própria questão da liturgia do culto, por exemplo, Uhum. questão de como o culto é conduzido. Tem pessoas que vêm de várias igrejas diferentes que têm liturgias totalmente diferentes. A forma também do louvor, da música, de como é cantado, de quanto tempo é cantado, tudo isso pode gerar pequenos atritos, porque são pessoas que vieram de
culturas cristãs totalmente diferentes, ou às vezes determinadas interpretações bíblicas, várias coisas, né. Então assim, isso é um ponto que pode gerar conflito se a igreja não saber como administrar É. isso. Porque quando você está numa igreja que você foi ensinado desde pequeno aquele caminho, você não tem problema doutrinário, você não, Uhum. mas quando você está numa igreja onde tem várias pessoas que vêm de lugares diferentes, outros problemas podem surgir, esse é um deles, né, Uhum. que pode ser um problema complicado. Outra dificuldade que eu acredito que por termos diferentes interpretações, às vezes tomar decisões coletivas podem ser mais difíceis Uhum. do que outras igrejas, porque às vezes, por exemplo, um líder pode achar que o caminho é esse, o outro achar isso, e a gente pode ter mais conflito, né, Uhum. mas graças a É Deus normal que tenha mais é. conflito, é. E O meu papel no começo da Joy, principal era falar não. Não, 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 melhor não, não, agora melhor não. não, não, depois. Porque as pessoas chegavam com as suas experiências e queriam implementá-las na Joy. Porque a Joy estava começando. Que a Joy não tinha, era um culto muito simples ali, não tinha estrutura, não tinha nada. Então, não, mas pastor, na minha igreja tinha tal coisa, pastor, na minha igreja a gente fazia tal coisa, na minha igreja tinha tal ministério. E eu pensei naquele momento, se a gente começar a pegar uma ideia aqui, outra ideia aqui, não. A igreja está começando, se eu falar não para a pessoa, ela vai ficar chateada comigo, não vai querer continuar na igreja. Então eu vou, né, facilitar, eu vou ceder. A minha palavra era: a gente vai tornar a noiva de Cristo num Frankenstein, toda costurada. Então, a minha missão no começo foi me agarrar naquilo que era essencial. A gente teve alguns conflitos, por exemplo, não aqui em Hamilton, mas em St. Catharines. Começava o louvor lá, um apagava a luz, o outro acendia a luz. Porque um veio de uma igreja mais worship, né? Parede preta, tal, luz apagada, luzes coloridas, e o outro veio de uma igreja extremamente tradicional. Então entraram em rota de colisão, porque um achava que tinha que apagar a Sim. luz e o outro tinha que acender. E ficava aquele apaga e acende, né? Na igreja. Até que os pastores lá na época, o Diego, o Wellington, conseguiram conduzir bem a questão. É uma coisa simples, mas que gera Uhum. tensão. Uma outra, recentemente eu estava conversando com um grupo de líderes, falando sobre grupos pequenos. Um acha que não, que o grupo pequeno tem que ser grupo de célula de multiplicação, o outro não, tem que ser só, não pode ter visitante, tem que ser só o pessoal da igreja. Então essas tensões, elas são muito naturais numa igreja que é tão diversa como uma igreja de imigrantes, muito mais do que Sim. as igrejas que são bem Uhum. delimitadas, né, teologicamente, doutrinariamente, no Brasil do que aqui. Que dicas que você pode dar para outras lideranças em situação semelhante para evitar gerar essas divisões dentro da comunidade? Muitas vezes, mesmo atitudes bem intencionadas podem acabar levando a divisões. Na- Vou falar a experiência da Joy, depois Sim. a divergência é inevitável. Uhum. Então, E como gerenciá-las? eu não tenho como evitar a divergência. O que é a nossa luta, até hoje é. Estou falando aqui com 2 presbíteros, Sim. vocês sabem muito melhor, Sim. né, do que muita gente que está assistindo isso aí. A nossa luta é não permitir que a divergência se torne divisão. Sim. Esse é o ponto, porque divergência vai ter. Vai ter. Porém, como que a gente faz isso? Aí eu acho que é o desafio. É a gente se agarrar no essencial. É tratar aquilo que nós temos em 3 camadas. 3 camadas. Primeiro, o que é essencial, Uhum. o que é importante, na minha visão, mas não essencial, é secundário, mas é importante, e o que é periférico, como o Israel falou. Então, essencial, importante e periférico. É tratar tudo na igreja a partir dessas 3 camadas. Então, é a gente buscar o centro, o essencial, nessa camada. O que é essencial para a Joy? Então, em qualquer discussão, é sempre conduzir a igreja a essa pergunta: o que é essencial para a Joy? E a gente se agarra naquilo que é essencial. E aí a gente consegue encontrar convergência. A gente não vai encontrar
uniformidade e unanimidade, mas convergência. O que é a convergência? É você ter as divergências, ter as diferenças, mas você convergir no núcleo, no centro, no essencial. E eu acho que a gente tem, até esse momento, né, Sim, Vini e Israel podem falar, a gente sim, tem conseguido manter essa unidade em torno daquilo que é sim. fundamental. E sempre vai ter divergência, né? Até se você pegar uma denominação só, dentro da denominação vai ter divergência, Sim. pessoas discordando Sim. de vários assuntos diferentes. Aqui a gente tem um pouquinho, uma intensidade maior, né? Porque são pessoas de igrejas que vieram de igrejas diferentes, backgrounds diferentes, regiões diferentes, então também tem questão regional da pessoa, questão da denominação. Só que eu acredito também que é importante a gente promover um diálogo aberto, né? E respeitoso, né? Uhum. Entre as pessoas, mesmo que a gente não concorde com essas pessoas, a gente tem que ouvi-las, né? A gente tem que respeitar a opinião dessa pessoa, porque eu acredito que quando a gente tem um diálogo aberto, a gente também pode aprender com aquilo, né? Às vezes a gente, a gente age como se a gente soubesse de todas as coisas, mas sempre a gente pode aprender um com o outro, mesmo com divergências, né? Uhum. E sempre mantendo Jesus como o centro de todas as coisas, né? Jesus é o centro, Jesus é a essência do evangelho. Como o pastor falou, a gente não pode, muitas vezes a gente se foca em coisas que são secundárias e periféricas. Uhum. Uhum. Isso gera o conflito, mas quando a gente foca no essencial, se todos nós estamos caminhando junto com Cristo, amém, amém, né? A Uhum. igreja prospera. O periférico, ele não é o mais importante é Cristo. Sim. Por exemplo, o que é essencial no louvor, na liturgia, Isso. é Cristo como centro. Para mim, o que é importante, mas secundário, é você ter uma música congregacional, uma música cuja linguagem edifique. Agora, o que é periférico para mim é se a luz vai ficar apagada, se ela vai Sim. ficar acesa, se a parede da igreja vai ser de preto, vai ser branca. Isso é periférico. Então, Isso são gostos pessoais, sim, muitas vezes. mas tem gente que acaba transformando o gosto pessoal, o periférico, no essencial. Numa É aí que eu doutrina, acho que né? geralmente começam os Sim. cismas e as divisões. Não é, nem sempre é, talvez não seja no protestantismo por conta do que é essencial. Geralmente as divisões não se dão por aquilo que é essencial. Não, a igreja não Sim. está pregando o verdadeiro evangelho, então a gente vai. Não, se não está pregando, você tem que sair mesmo. Sim. Evidentemente. Agora, A frequentemente maior não parte é. dos conflitos são temas, muitas vezes nem secundários, mas terciários. Exato. É. Mas tirando um pouco agora do foco do conflito, mas indo para a questão da liderança, né? Paulo menciona lá, tinha gente que falava que era de Paulo, tinha gente que se dizia de Apolo, Uhum. gente se dizendo de Cefas, gente que não estava nem aí para nenhum dos três, se falava que era simplesmente de Cristo. Como que a gente consegue lidar com essa questão das diferentes lideranças para que elas não se tornem ídolos dentro da igreja? Eu diria que, primeiramente, entender que toda liderança. Porque às vezes a gente pensa que o pastor está em outro nível, outro patamar, Uhum. os líderes estão em outro patamar, mas entender que todos nós somos servos, né? Servos de Cristo. E que Cristo, ele é o fundamento da igreja, ele é o alicerce da igreja. Uhum. Ele é a principal pessoa, é a pessoa com quem. Porque muitas vezes as pessoas têm os pastores, homens, como referência final. Sim, Mas Cristo é a referência final. E quando a gente bota erroneamente nossa confiança em homens, a gente vai quebrar a cara, porque homens falham, né? sim. Então, muitas vezes a gente vê casos de pessoas que pastores caíram, lideranças caíram, e os irmãos foram feridos e saíram muitas vezes da igreja, geraram conflitos. Por quê? Porque eles estavam confiando sua esperança naquelas pessoas. Então, eu diria que é a gente tentar afastar esse pensamento de que o líder ou o pastor ele é indispensável. Uhum. Indispensável é Cristo, né? Uhum. Mas será É. que algumas lideranças não querem se colocar nessa posição? Também acho que Sem esse é outro dúvida. problema, né? Esse é outro problema. É aquela história da tartaruga em cima do poste, né? Alguém colocou ela lá. Alguém colocou ela lá.
E muitas vezes é o próprio É o líder próprio que cria uma comunidade, constrói uma comunidade. Dependente dele, né? Exato. Muito centralizada, as coisas só acontecem se ele estiver lá, se ele for parte importante do processo ali, né? Exato. E o outro grupo, como eu já mencionei, o grupo mais problemático deles, que não quer se sujeitar a nenhuma liderança. Como que uma liderança piedosa pode lidar com essas pessoas? Começa aí, pastor. É difícil, é difícil. Não tem muito, acho que não tem muito o que fazer. A gente teve um Joycast, o anterior, e nós falamos sobre disciplina eclesiástica. E às vezes essas pessoas que são insubmissas, que não respeitam uma liderança bíblica, piedosa, saudável, instituída por Deus, né, no contexto da comunidade, elas precisam ser confrontadas, sem dúvida alguma. E às vezes a gente vai ter que conviver com pessoas porque a gente só exerce a disciplina com membro da igreja, mas nem todas as pessoas que frequentam a igreja são membros da igreja. A gente não tem jurisdição espiritual sobre elas. E aquilo é tentar amar mesmo aquelas pessoas que não se submetem à nossa liderança. O meu amor como líder pelas pessoas não está necessariamente atrelado à submissão delas, à honra delas. É que nem filho, a gente não ama o filho porque o filho obedece a gente. A gente simplesmente ama o filho e a gente deseja que o nosso amor seja a principal causa da obediência dele, mas nem sempre é assim, a gente não deixa de amar. Sim. Então eu olho para a igreja também como Paulo se colocava como pai espiritual da igreja. Então nós como líderes, pastores, presbíteros, eu acho que é essa visão que a gente tem que ter da comunidade. São filhos, são filhas, e a gente vai amar até o ponto da gente entender que Deus tem uma outra forma de lidar com essas pessoas. Mas bem a grosso modo, mas é difícil mesmo. Sim. E Paulo liga esses conflitos, essas preferências também muito à questão da imaturidade, né? Ele chega a falar, olha, enquanto eu tive com vocês, seus carnais, eu só dei leite para vocês que vocês não conseguem comer nada sólido. Como que a gente consegue hoje, numa igreja, identificar essa imaturidade? Vamos olhar de forma geral, né, da igreja como um todo, e depois a gente começa a discutir também um pouco sobre, individualmente, como que cada um pode amadurecer na fé. Mas quais são as características de uma igreja imatura? Eu acredito que Paulo já responde, né, muito bem essa questão, né? Eu acho que uma igreja onde há ciúmes, onde há conflitos, brigas por cargo, briga porque alguém falou isso, fofoca, isso é sinal de imaturidade. Porque é um sinal de que a pessoa não entendeu o propósito da igreja, né? Não entendeu por que ela está ali. Um sinal de que ela está sendo dominada pela carne dela, e não pelo espírito. Ela está sendo carnal. E eu acho que a imaturidade ela nos leva a uma fé superficial, né? A gente não mergulha profundamente. Muitas vezes, crentes imaturos são crentes que dependem de líderes, são crentes que dependem de outras pessoas, são crentes que, entre aspas, São Maria vai com a outra, seguindo qualquer vã doutrina, né? Qualquer coisa que ela escuta, ela simplesmente acredita, ela não tem profundidade com o Senhor, ela não tem raízes. E quando nós não temos raízes, qualquer vento de doutrina derruba a gente, né? E o Senhor falou que nossa casa ela não tem que ser construída na areia, mas na rocha firme. E construir uma casa na rocha é difícil, né? A obra é mais difícil. Para uma árvore crescer, a gente vê essas árvores enormes, grandes, as raízes são muitas vezes muito profundas, né? Isso demanda tempo de crescimento com o Senhor. Eu acho que uma igreja imatura, pegando até o conceito de maturidade trazido por Paulo, ele traz essa ideia da imaturidade, da igreja carnal. Interessante, a gente tem uma visão do crente carnal que é um pouco diferente daquilo que Paulo traz, né? O crente carnal para a gente
geralmente é o crente que pula carnaval. Esse Sim. é o crente moral, é o crente pecador, é o crente... E para Paulo, não que isso não seja carnalidade também, é carnalidade, mas para Paulo, a definição dele de crente carnal é o crente que é uma criança. E por que Paulo chama esse cristão de cristão infantil, cristão bebê, cristão carnal? Porque é um cristão, é uma igreja que constrói pódio para os seus líderes. Sim. É uma igreja que constrói pódios, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Aí coloca Paulo no topo do pódio, coloca o Apolo em segundo lugar, coloca Pedro em terceiro lugar e começa a comparar os seus líderes. É dentro desse contexto que Paulo vai chamar a igreja de imatura. Fala, ó, vocês estão falando que um é desse, um é daquele outro. Vocês são crianças, vocês estão divididos. Então, é uma igreja que não entende, não tem maturidade para entender que Deus usa líderes diferentes. Uhum. Um líder é mais racional, o outro é mais passional. Um líder é mais extrovertido, outro líder é mais introvertido. Um líder tem um tipo de personalidade mais fleumática, o outro tem uma personalidade mais sanguínea. E a graça de Deus, ela é multiforme. O que Pedro fala, né, da graça multiforme de Deus. A graça de Deus se manifesta de formas diferentes, através de pessoas diferentes, com jeitos diferentes. Então, na minha perspectiva, uma igreja imatura, uma igreja carnal, é essa igreja que passa a comparar os seus líderes, a construir pódios para eles e não entender que não depende do líder. Não depende do Paulo, não depende do Apolo, não depende do Pedro, depende Do Senhor, né? do cabeça da igreja, sem o qual o corpo não vive, que é Jesus. Exato. Eu poderia listar também outros exemplos, por exemplo, um sinal de maturidade também é o sinal de resistência à correção, né? No livro de Provérbios 1:7 fala que o tolo é aquele que não aceita a correção, né? E muitas vezes, dentro da igreja, a gente tem uma resistência muito grande de ser corrigido por outras pessoas. Ainda mais se essas outras pessoas são membros como a gente, né? Não é o pastor. Às vezes a outra pessoa fala, não faça isso. A gente já fica ofendido. Isso é sinal de maturidade, porque o certo é a gente... A sabedoria está em ouvir, né? De ouvir muito mais do que falar, né? De ouvir e aceitar a correção, quando a correção realmente é válida, né? Quando a correção é válida. E também, eu diria que a imaturidade, a gente consegue enxergar a maturidade pela falta de frutos visíveis, né? Sim. Como é que você tem uma árvore que não dá frutos, né? Ela é o quê? Ela é inútil, né? De acordo com o próprio Cristo. Então, assim, a falta de frutos visíveis é sinal de maturidade. E eu acho que o crescimento, o amadurecimento é o caminho que a gente começa a frutificar, né? Cada vez mais. Graças ao Senhor. E como que a gente pode amadurecer na fé? Por exemplo, quais hábitos que vocês têm que podem ajudar a crescer na vida cristã? Eu vou trazer um exemplo que tem sido muito importante para mim ultimamente e traz um pouco o foco que você deu no carnal ali agora há pouco, bate um pouco com isso. Eu confesso que há pouco tempo eu comecei a ler a Bíblia, não simplesmente lendo a Bíblia, mas utilizando comentários bíblicos, utilizando materiais de apoio, e isso me ajuda muito a entender um pouco mais do contexto no qual aquela carta foi escrita. A Bíblia continua sendo muito atual, ela, apesar de ter sido escrita há mais de 2.000 anos atrás, alguns trechos há muito mais tempo do que isso, os seus princípios continuam sendo muito válidos nos dias atuais, mas às vezes quando a gente se dá conta de determinadas coisas para o público no qual aquela carta foi escrita, isso vira algo muito mais forte. Então, trazendo essa questão de Paulo chamando os coríntios de carnal, a gente precisa lembrar que na Grécia Antiga, tudo que era material era meio que desprezado. O importante para eles eram as coisas espirituais, intelectuais. Então, Paulo chamando aquele povo lá de Corinto de carnal, desculpem a brincadeira aqui, mas se Paulo estivesse vivo hoje aqui em Hamilton, ele provavelmente estaria virando para mim,
pelo menos, falando, Vinícius, você está aí, ó, querendo ser um apresentador de um podcast, mas você é um analfabeto digital. Seria a analogia com o nosso Sim. público, com o nosso povo de hoje em dia. O carnal, para eles, os machucou tanto quanto hoje em dia falar que alguém é um analfabeto digital, ou seja lá em qual bolha você tiver, pense em uma coisa que seja muito prática para você, que seja muito importante no seu dia a dia. Então, às vezes, ler a Bíblia, não com a lupa do Vinícius vivendo aqui em 2026, mas entendendo, olha, esse era o contexto daquele povo e por isso que isso foi escrito. Cara, isso tem explodido a minha mente, assim, ultimamente, sabe? Fantástico. Concordo com você. Eu diria que, no meu caso, quando devocional é número 1, né? Eu sou uma pessoa além da Bíblia e sem ler a Bíblia eu sou outra pessoa. Então, e a mudança é rápida, né? 1 dia, 2 dias sem ler a Bíblia, já sou outra pessoa, minha natureza muda, já estou passando fome. E às vezes a gente, pela correria do dia, a gente deixa, né, de buscar o Senhor. A gente às vezes ora rapidamente. Eu, particularmente, tem vários dias que oro quase que forçado. E eu sinto muito que nesses dias eu estava precisando orar mais. E aquilo me afeta muito. Afeta a minha vida, afeta meu relacionamento com minha esposa. Então, para mim, ler a Bíblia e orar, ter o meu devocional com o Senhor, ele é extremamente importante. Extremamente importante. Não ler, porque assim, ler por ler, muitas vezes a gente... Tô assim, quando eu deixo para ler antes de dormir, a gente tá lendo lá tal, e tá folheando, como se fosse fazendo um checklist assim. E aquelas não é a mesma coisa, não é a mesma coisa que nada, mas também não é o ideal, né? Sim. Mas ler com profundidade, comer da palavra do Senhor, né? E orar também, conversar com o Senhor. Quantas vezes a gente passa dias sem orar profundamente, né? Conversar profundamente com o Senhor, desabafar o nosso coração. Então, para mim, isso daí é extremamente importante, o devocional. Eu acho que o outro ponto é estar integrado na igreja, no corpo de Cristo. Não tem como crescer espiritualmente quando a gente está fora do corpo, quando a gente não participa do corpo. Eu acho que faz parte do crescimento a gente estar inserido no corpo, tá usando nossos dons e talentos para o reino de Deus e tá sendo exortado, tá ali no meio. Quando a gente não participa do corpo, eu acho que a gente está vivendo uma subvida cristã. Você falou uma coisa importante, Israel, e eu acho que esse é um sinal de maturidade que você falou. Tem dias que eu não tenho vontade de ler a Bíblia e orar, mas eu leio a Bíblia e oro. Acho que esse é um dos grandes sinais de maturidade na vida cristã. Não exatamente orar sem vontade. Se você orar sem vontade, ler a Bíblia sem vontade, você é maduro. Mas é você entender que não é a sua vontade que regula os seus hábitos. São seus hábitos que vão moldar o seu coração. Então, quando a gente é criança e matura, a gente só faz o que a gente quer. A gente não quer comer, a gente não vai comer. A gente não quer tomar banho. São coisas importantes para a gente, mas a gente escolhe não fazer, mesmo sendo importantes. Isso é imaturidade. A imaturidade ela não consegue diferenciar o que é importante e o que não é importante. Estudar e ir para a escola, não quero ir para a escola. Não, é que não é importante, mas você não quer mesmo assim. Quando a gente vai ganhando consciência das nossas responsabilidades e amadurecendo, a gente passa a entender que determinadas coisas da vida são importantes, a gente tem que fazer mesmo sem vontade. Tomar banho, mesmo sem vontade. Comer bem, mesmo sem vontade. Fazer atividade física, mesmo sem vontade. Então, assim, ler a Bíblia e orar são hábitos que precisam transcender a nossa vontade. Exato. E fazer apesar disso. E pegando mais um gancho aí, eu diria que para mim é ter feedback. Me ajuda muito a crescer. Ter feedback, como as pessoas estão me enxergando, como elas estão olhando, apontar coisas da minha vida que eu não gosto, evidentemente. Não gosto quando seja filha, esposa ou gente da igreja destaca alguma coisa minha. Isso fere o nosso ego, né? Mas para mim é muito bom. Eu preciso ter feedbacks para eu poder crescer, porque sem isso eu não consigo. A gente é que nem dirigir carro, tem ponto cego que você não consegue enxergar. Se não tiver ali um aviso, né? Às vezes um alarmezinho, meu carro tem aquele alarme, né? Quando tem uma coisa, aparece lá o sinal amarelo. Eu sei que tem um carro no meu ponto cego. Então eu preciso de gente que sirva
como esse sinal amarelo me ajudando a olhar os pontos cegos da minha vida. Uhum. É um outro ponto que eu lembrei aqui também, que eu tenho conversado muito com Thalita lá em casa também, é que que a gente tenha determinados pregadores de preferência, né? Então, por exemplo, eu quero me aprofundar em um determinado ponto, eu sei que existem determinados pregadores que eu vou lá, deixa eu ouvir o que o fulano... não tem problema nenhum a gente falar nomes aqui, então vamos lá. Do Hernandes, do Nicodemos. Nicodemos. Às vezes ouvir alguma coisa de Paul Washer, John Piper, Sproul. Você ouvir servos de Deus que tem uma história e tem muito material desenvolvido é muito importante e nos ajuda nesse processo de amadurecimento. Mas aí, linkando com o que a gente já discutiu agora há pouco também, que às vezes me preocupa um pouco, será que eu não estou também caindo na questão de idolatrar determinados pregadores, determinados estilos de pregação ou determinado estilo de liturgia? Então, às vezes, também em internet, né, pelo menos, em podcast. É claro que na igreja local a gente precisa de ter o compromisso com uma igreja local, de servir, colocar os nossos dons à disposição daquela igreja. Mas, ouvindo coisas na internet, eu não preciso ficar restrito a 2, 3 pregadores. Eu acho tão bom quando às vezes a gente pega alguns nomes novos, assim, caras com 40 e poucos anos. Agora eu acho 40 e pouco novo, né? Obrigado, Vini. Pegar uns caras nessa idade e falar, cara, que bênção, olha que maravilha. A gente tem essa geração de excelentes pregadores que já está mais próximo da aposentadoria do que do início da carreira, mas a gente também vê pessoas mais novas que têm um trabalho sério e se dedicam a uma pregação expositiva da palavra de Deus. Eu não vejo problema, Vini, também não. Eu acho que... eu também tenho os meus pregadores prediletos que eu ouço, que eu me alimento, que eu gosto. A idolatria começa quando eu acho que Deus só fala comigo do jeito que eu gosto de ouvir. Não, Deus fala comigo quando o pregador é fiel às Escrituras. Quando ele expõe o evangelho a partir do texto. Deus fala comigo. Eu nunca me esqueço um dos dias mais constrangedores da minha vida como pastor. Já contei isso para você? Continua aí. Eu fui... O pastor Hernandes ia toda quinta-feira na minha igreja em Santos. Ele pregava lá toda quinta no evento que a gente tinha. E aí, bem no comecinho que ele ia lá, cara, a igreja lotava, mas lotava a igreja lá, a nave principal, o salão social com telão, lotava. E estava no começo, pessoas de várias denominações iam lá, e um dia ele estava vindo, descendo a serra, mas choveu demais, alagou Cubatão, não sei se vocês conhecem ali a Baixada Santista, alagou Cubatão, a Imigrantes, Anchieta, tudo parado, ele não conseguiu chegar. Queriam até levar um cara de moto para pegá-lo, até parece que o Hernandes vai pegar de jeito nenhum. E aí não deu tempo. E o meu pastor lá de Santos falou, Juliano, é contigo. Você que vai pregar. Eu falei, não, que isso? Faz isso comigo, não. Substituir o pastor Hernandes. Faz isso comigo, não, você que vai pregar, cara. Vai lá, prepara aí. Tu não tem, não, pastor, tem que ter esse sermão na manga aí. Tem que ter alguma coisa na cartola, vai lá, prega. Eu falei, pastor, pelo amor de Deus, beleza. Aí ele anunciou que o Hernandes não ia poder chegar, que eu ia pregar. Cara... Você viu a decepção do povo. Não, eu vi o povo indo embora. Pior ainda. Decepção, tudo bem. Cara, um monte de gente começou a ir embora. Você imagina a minha cara chegando, claro que algumas pessoas ficaram e tal, mas sabe até aquele som, e aí virou piada até, né, isso depois. Aí eu encontrei o Hernandes depois, falei, pastor, pelo amor de Deus, olha o que você fez comigo, olha o que você fez comigo. Sabe o que ele falou? Ele falou, Juliano, a palavra de Deus é palavra de Deus na boca de qualquer pregador. É verdade. Deixa eu aproveitar essa sua história com um memezinho de internet. Para você, o que é pior? Substituir o Hernandes de
último minuto do jeito que você fez, ou estar pregando e ter o Hernandes sentado ali na plateia te assistindo? Cara, acho que é ter o Hernandes na plateia assistindo. Eu acho que é pior. Se Deus quiser, ele vem aí no dia 21. 21 Legal. de fevereiro, a gente tá vendo se ele vem aqui pregar aqui pra gente também, bom, de que novo. benção. É. Então, Eu pensei que você ia pregar para ele, né? Eu ia pra ele. Não. caminhando então para o fim do podcast, nossa última pergunta. Por que às vezes crentes maduros na igreja, eles ainda hesitam em discipular os outros? O que impede e como que a gente consegue incentivar essas pessoas que já têm uma caminhada de fé para que eles possam colocar os seus dons à disposição para servir na igreja? Eu acredito que muitas vezes a gente terceiriza o discipulado, né? Acreditando que o discipulado é só papel do pastor ou das lideranças. E o discipulado é um chamado para toda a igreja, né? Todos nós somos chamados a fazer discípulos. E muitas vezes a gente acha, não, eu não preciso falar nada, eu vou sentar ali no meu banco, vou ficar quieto e tá tranquilo. Mas não, todos nós temos que edificar o outro. Então, e dá trabalho. E esse também é outro ponto, né? Dá muito trabalho. Você discipular dá muito trabalho. Porque discipular é caminhar junto com a pessoa. Não é só você chegar e dar uma palavra e desaparecer, né? Discipular é viver. Jesus, ele viveu com os discípulos, né? Caminhou com os discípulos. Os discípulos não viram só Jesus pregar. Estavam com Jesus quando Jesus comia, quando Jesus orava, quando Jesus dormia, quando Jesus estava com os amigos conversando. Eles estavam em todos os momentos. Isso é discipular. E dá trabalho, porque pessoas são difíceis. Não é fácil ser discipular. Discipular é muito difícil. É por isso que eu acho que muitas vezes as pessoas evitam mesmo discipular, porque não cabe num mundo tão acelerado, né, que a gente tem tantas coisas, todo mundo é busy, todo mundo tem trabalho, tem que criar filho, a gente acaba ignorando as pessoas que estão ao nosso redor. Só que esse é o chamado que Jesus colocou nas nossas mãos, discipular as pessoas, mesmo estando muitas vezes ocupado, né? O principal, né? Jesus não chamou a gente só para evangelizar, porque a gente acha que o nosso trabalho está feito quando a gente fala de Jesus para as pessoas. Mas o imperativo é fazer discípulos, que inclui evangelizá-los, né? Então, se eu não estou discipulando, ou eu estou numa constante e grave desobediência, ou eu não sou um discípulo de Jesus. E o meu incentivo é delicioso. Sim. Você caminhar com alguém e ver essa pessoa crescendo no conhecimento de Deus, crescendo no relacionamento com Jesus. Você vê as relações dessa pessoa sendo transformadas, tocadas pelo Evangelho, né? O cara crescendo como pai, como marido, como profissional, como membro da igreja. E é apaixonante. Não tem coisa melhor do que ver Cristo sendo formado nas pessoas. E você ser parte desse projeto lindo de forja do caráter. É uma coisa... Não é só uma obediência a uma ordem que Jesus deu. É uma das tarefas mais brilhantes da nossa vida. Muito bom, muito bom. Então, estamos caminhando para o fim do nosso podcast. A gente conseguiu discutir Passou rápido, diferentes pontos aqui sobre os conflitos. Espero que tenha sido proveitoso. E eu lembro aqui de uma célebre frase que muitas vezes ela é atribuída a Agostinho, mas essa autoria não é confirmada, que é: nas coisas essenciais, unidade; nas não essenciais, liberdade; e em tudo, o amor. Que a gente Amém. possa sempre se lembrar disso e que a gente busque cada vez mais amadurecer na fé, buscar as formas que fazem sentido para que nós possamos ter cada vez mais sede de conhecer a palavra de Deus. E espero que esse episódio tenha sido proveitoso. Não deixe de acompanhar também a pregação do último sábado relacionada a este tema. E também deixe o seu joinha e se inscreva no canal da igreja e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas tenham acesso a esse material. Então, até o próximo episódio.